Bom dia, Sr. Presidente. Gostava desde já de agradecer o facto de ter dado um sim pronto a este convite da ATAM para participar nesta nossa iniciativa, que são as histórias de vida do poder local. E quando falamos de histórias de vida do poder local, quer dizer, a sua acaba por ser um exemplo, não é? Rondão Almeida, não me engano, são 81 anos, não é? Exatamente. 81, e é naturalmente um dos autarcas mais experientes do país e mais antigos do país, e portanto isso já lhe dá aqui um estatuto também para entrar diretamente para o top aqui destas histórias. Isto, apesar de ter chegado ao poder já com 50 anos, não é? Eu fiz as contas, acho que não me enganei. Conte-me um bocadinho, e se calhar ao início da história é aqui de Elvas, não é? Sou precisamente natural de Elvas, no entanto, fui praticamente um imigrante dentro do nosso país ao longo de vários anos. Saí praticamente com 16 anos para ir jogar futebol para uma equipa do Barreiro. Aí tive um acidente de percurso que me deixou inutilizado fisicamente no perna direita. Tive praticamente um ano e pouco ou dois para tratamento, o que me leva depois a sair de uma forma diferente daquela que entrei, ou seja, a andar pior e deixar de ser um profissional da bola. O futebol era uma coisa da qual sempre gostou, sempre quis fazer. Sim. Logo muito cedo comecei precisamente a ser guarda-redes aqui no Elvas, ainda quando o Elvas estava na primeira divisão, andava a ver nas camadas mais jovens, e aos 16 anos fui também para uma equipa da primeira divisão. Isto correu mal e então, nesse caso, tive que começar a repensar a vida, deixar o aspecto físico para trás e começar a utilizar mais aquilo que era necessário, a capacidade intelectual. Daí então comecei a fazer um curso noturno, que hoje é designado ensino secundário, e em simultâneo começo a trabalhar. Começo a trabalhar como escriturário datilógrafo na área do Ministério da Educação, onde acabei por fazer precisamente toda a minha vida dentro dessa área profissional. Posso dizer que até aos 50 anos, a altura em que me aposentei, foram várias as responsabilidades que tive dentro do próprio Ministério da Educação e, em simultâneo, ainda consegui fazer 2 mandatos como autarca na Câmara Municipal de Évora. Também há que contar mais esses 8 anos aos 31 que agora tenho aqui de Elvas, neste caso tenho 39 anos como autarca. E foi assim que as coisas foram evoluindo, de maneira que a minha vida ativa foi praticamente tal como acabei de referir, sempre na área do Ministério da Educação, na área administrativa e financeira, dando formação em determinada altura a tudo aquilo que eram chefes de divisão, delegados escolares, diretores escolares. Foi a minha vida ao longo de praticamente 10, 15 anos. Então disse que acabou por ir também mudando de planos, não é? Isso quando era mais jovem? Ciclos. O último ciclo foi de 10 anos, que tive como delegado do Instituto da Juventude em Évora. Agora, quando fui mais jovem, levávamos aqui o dia inteiro. Os seus pais e em família, na altura, o que é que vocês falavam? O que é que visionavam? Que planos é que faziam? Alguma vez pensou os planos antigamente eram praticamente planos a dia-a-dia e todos os pais gostariam, evidentemente, que a criança, a partir do momento em que acabasse a 4ª classe, pudesse ser mestre de alguma coisa. Pudesse ser serralheiro, pudesse ser carpinteiro, pudesse ser pedreiro, teria, evidentemente, começar a trabalhar e a aprender. A trabalhar, e se pagava até, precisamente, às oficinas para poderem receber o seu filho a partir dos 11 anos de idade. E aí, posso dizer, evidentemente, que tive algumas 4 profissões. E todas elas eram porque, enquanto o meu pai me disponibilizava para eu ir a trabalhar de graça, eu exigia ao patrão que me pagasse. E o primeiro ordenado que tive foi precisamente como ajudante de espingardeiro. Imagina, um garoto com 11 ou 12 anos de idade, dentro de um regimento onde havia milhares de soldados, eu estar numa espingardaria a olear, chamamos as espingardas que eles utilizavam. E logo de seguida, passado aí cerca de meia dúzia de meses, há um indivíduo que tem uma oficina de ferradura de animais, não sei se está a ver, de cavalos,
e que me diz, olha, se quiseres ir, dou-te 2 escudos por dia. Mudei imediatamente de espingardeiro e fui precisamente para ajudante de ferrador. E quando já estava a saber um bocadinho daquilo, aparece-me outro que me diz, olha, na estação de melhoramento de plantas, que já é um organismo pertencente ao Estado, e aí nessa altura já estou com 14 anos de idade, dizem-me assim, sabes quanto é que estão a pagar na estação de melhoramento de planta para darmos molhos? O que é isso dos molhos? É carregar os molhos de trigo para cima de carros. 15 escudos por dia. Eu digo, deixa-te lá já de ser mestre ferrador, vai, mas imediatamente para a questão da estação de melhoramento de plantas. Como tal, aí aos 14 anos já estava precisamente com 15 escudos por dia e simultaneamente, tem piada, que quando começa a contar os tais 36 anos para a minha aposentação, consegue-se ir buscar esse dinheiro, esse tempo de serviço. Porque a Estação de Melhoramento de Plantas é um organismo do Estado e já naquela altura, evidentemente, fazia os respectivos descontos e tive a felicidade quando preparei a minha aposentação de vida. E foi quando eu reparei, quando me passaram a certidão do tempo de serviço, observei e disse assim, mas tu tinhas 14 anos de idade e andavas a fazer aquilo e olho para os meus filhos e para os meus netos, Claro, a fruta época. e olho para eles e digo, mas como é que é possível? De maneira que foi precisamente assim que fui progredindo, até que Como é que surge o futebol aí? surge o futebol. Mas o futebol era sempre feito no meio de tudo isto, não é? Porque o futebol agora é que se treina todos os dias, etc. Aquilo não, aquilo era pós-laboral. Acabava o trabalho, toca de ir para os treinos e acabou a história. Para o futebol, no futebol que tive aquela infelicidade, tive praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, vestido de gesso do pescoço aos pés. Tive esta infelicidade, saí, mas posso dizer, enquanto mesmo estive no hospital, também fui um empresário. Fui um empresário porque aprendi a fazer coisas que as senhoras sabem fazer, neste caso guardanapos, lá através de determinados métodos. Quanto tempo é que esteve no hospital? Há cerca de quase 2 anos. E Isso é sempre muito, isso é muito tempo, não é? Naquela altura eram as coisas assim, até porque estava a tratar, porque isto acabou por uma simples fratura, acabou por infectar e transformou-se numa osteomielite. Uma osteomielite é uma tuberculose óssea. E naquela altura, quem tinha uma doença dessa natureza, num milhão salvava-se um. E Deus quis, evidentemente, que eu saísse daquela cama. Mas disseram-lhe isso, ou seja, a perspectiva era essa na altura? Disseram à minha família. Disseram mais tarde soube que eu estava despedido. Mas Deus quis que isso não acontecesse, de maneira que acabei por sair cadeirinha de rodas, passado um tempo passei para muletas, passado o tempo deixei as muletas, passei para uma bengala e aí já estou a estudar à noite. Durante esse tempo que esteve lá, fez algum plano? Sabia que a partir dali eu tinha que começar a estudar. Porque era a única forma de poder pensar em ter alguma carreira, já que fisicamente estava, como costuma dizer, arrumado. Aquilo que fiquei a compreender ao longo da minha vida é que para eu explicar bem o que se passa dentro do ser humano é preciso que este ser humano tivesse passado pela mesma onda que eu passei. Ou seja, qualquer coisa muito superior a todos nós, que quando nós nos encontramos com um problema gravíssimo, nos dá uma determinada força, uma determinada maneira de ver as coisas que nunca se sente infeliz. A pessoa só se sente infeliz quando alguma coisa lhe dói. Se existir dor, a pessoa queixa-se e está mal. Se não sentir dor, o senhor pergunta-me, mas estava satisfeito lá deitado? Estava. Senti-se satisfeito quando passou para a cadeira de roda? Fiquei, porque me tinha visto livre da cama. Mas ficou satisfeito quando passou a andar de muletas para ruas e as pessoas a dizer, olha, coitado, como está? Não. Estava muito satisfeito, tinha deixado a cadeira de rodas. Ou seja, há qualquer coisa que se mete dentro do organismo da pessoa que lhe dá forças para
se esquecer do problema. Eu quase que me atreveria a dizer que, de entre os jovens que me acompanharam depois a tirar o curso à noite, e que eu teria que percorrer qualquer coisa, 2, 3 quilómetros da minha casa até à escola, muitas das vezes uns queriam me acompanhar, outros andavam mais rapidamente, mas eu era considerado dos indivíduos mais felizes de todos eles. Porque era sempre aquele que me andava a rir, era aquele que andava a cantar, era aquele que ia para um baile e que, apesar de ter o defeito na perna, andava sempre agarrado a uma rapariga para dançar. Nada disso teve qualquer aspecto negativo no meu pensamento. Nada, nada. Eu era, conforme hoje noto, tenho um neto com 14 anos que lhe amputaram uma perna. E eu noto que ele é que faz a animação da família. E para mim não é admiração. Porque eu sei que isto é assim mesmo. Eu questiono. Já alguma vez, tirando-se os psicólogos e os psiquiatras, verificaram que há um preso que está 1, 2 ou 3 anos na prisão e quando o mete ele sente-se mal na rua? O habitat dele natural nós somos tal e qual como um cãozinho. Se a gente tem um cão dentro de um canil durante um mês e depois solta-o, o cão sente-se bem dentro do canil, vem só a dar uma voltinha e vai para o canil. O nosso organismo é um organismo de hábitos. Com facilidade se habitua a alguma coisa e depois para alargar é uma carga de trabalho. E eu habituei-me de facto a ser alegre dentro das limitações que tinha físicas. O Sr. Presidente é religioso? Quer dizer, se me disser até ao momento em que te aconteceu isto, alguma vez rezaste a Ave Maria, possivelmente quando na escola não éramos obrigados, a primeira coisa a fazer era de logo benzer e rezarmos a Ave Maria, mas a concepção daquilo que era a religião é uma concepção que ainda hoje tenho, mas com uma diferença muito grande. É muito à minha maneira, não faças mal a ninguém à espera que te venha bem. E se puderes olhar para quem mais necessita, evita que estás a perder tempo com aquele que anda ao teu lado ou que anda à tua frente. Esta é uma filosofia de estar na própria vida, porque sempre assim a tenho encarado, dentro desta forma simples, humilde, talvez modesta, talvez olhando mais para o projeto que tenho na minha mente para o tentar concretizar, do que estar preocupado com quem consegue altos voos ou grandes riquezas. Isso é coisas que me passam à margem. Ouvi-o também aqui há dizer há uns tempos que era doente pelo trabalho. Exato. Sempre foi? Sempre. Sempre notei, evidentemente, que tinha que estar a fazer qualquer coisa. Tinha que estar. E lembro-me, mesmo os meus períodos de férias, e que ainda não tinha rigorosamente nada a ver com grande responsabilidade, a não ser um simples chefe de administração, cada vez que ia para férias, eu ia contando como aos presos, nos primeiros meses. Já se passou mais um dia, já se passou mais outro. Estava deixando, era de estar precisamente no exercício da função. É só um escravo do trabalho. Ou seja, é uma doença, tal e qual como há a doença daqueles que têm alguma dificuldade em se sentir bem sempre para trabalhar. Quando não tem nada na agenda, ou ela está mais branda, é uma complicação. O próprio sistema acusa e sente-me um pouco embaralhado. Tem que andar sempre a pensar naquilo que nós podemos acrescentar um bocadinho mais para ocupar mesmo o dia todo. Essa é a única razão de eu estar, neste momento, com 81 anos de idade e estar, evidentemente, com uma aposentação de excelência em termos de remuneração e estar no cumprimento desta missão. Se me perguntarem, é porque gostas do que fazes? Em princípio, será. Em segundo lugar, não será para uma defesa tua, do teu próprio organismo, porque já te conheces e sabes que se não tiver nada que fazer, praticamente é menos um dia na vida que tu tens, é capaz de se casar uma coisa com a outra. Desse percurso de que falava, existe depois, eventualmente, um momento em que faz o pivô para a política. Como é que isso acontece? Tal como eu disse, eu fui um contra-revolucionário, pelo único aspecto
de que, na realidade, tudo o que eram chefias, e eu respeitei sempre muito bem os superiores hierárquicos, e tive sempre uma disciplina de funcionário público. Eu sou mais um político sindical, ou seja, político sindical porque, na realidade, sabia o que estava a fazer, sabia defender os interesses dos trabalhadores. E é aí que eu me sentia bem, aí estava precisamente, como costuma dizer, peixe na água. Que se era um senhor que tratava e dominava, possivelmente melhor ainda na altura, agora já estou assim um bocadinho mais esquecido, dominava toda a matéria que tem a ver com a administração pública, desde um simples papel até terminar uma conta de gerência, seja daquilo que for. Como tal, senti evidentemente que tinha um ADN e, por outro lado, Deus me deu a possibilidade de ter um dom de palavra e ser ouvido. Quando é que percebeu que tinha esse dom? Percebi isso muito cedo, ainda não tinha tido o acidente. Percebi precisamente dentro do balneário, quando jogava a bola e que era garoto, dos meus 15 a 16 anos. Talvez porque eu tivesse sempre um aspecto em relação à idade superior. Tanto que eu sou com 16 anos e ouvia muita gente nas bancadas a dizer ele anda a jogar com o cartão do outro, ou seja, ele é um homem velho, ou seja, praticamente fui sempre quase considerado um homem velho, não está a ver? E então notava evidentemente que aquilo que eu dizia era um pouco respeitado em grupo de crianças, qualquer coisa, que houvesse um pequeno conflito, de haver um corpo estranho que entrasse na nossa equipa, tudo se rodeava e eu era o defesa, era a testa dele. Por isso, com uma determinada facilidade, com o tempo, vi-me a perceber que isto era uma coisa natural. Surgia, eu entrar sempre na defesa dos outros. Era a minha preocupação. Entrava sempre na defesa dos outros. Olhando para o que deixou e para aquilo que sente que fez pela cidade, há alguma coisa que tenha um significado especial para si? Que eu gostaria de ter feito e não consegui fazer. E que fez também? Eu que fiz, levávamos uma semana aqui. Mas por isso é que eu lhe pergunto se há algum que tenha algum significado especial para si também. Veja-se, por exemplo, alguém que chegou à sua terra e verifica que vem encontrar a sua terra tal e qual como a tinha deixado quando era jovem. E diz, mas afinal de contas, o que é que a cidade, em termos de infraestruturas e de equipamentos, se eu venho encontrar o mesmo campo de futebol em que eu joguei, eu venho encontrar um único polidesportivo que havia já na coletividade, que era numa sociedade de instrução e recreio ali da Boa Fé. Venho encontrar o mesmo tipo de iluminação pública que a cidade tinha. No ponto alto, umas lanternas muito bonitas, noutras ruas um globo e noutras uma simples lâmpada pendurada de um poste. Eu venho encontrar a mesma rede de águas, a mesma rede de esgotos, a mesma rede de saneamento, a correr a céu aberto para as ribeiras. Digo, mas passaram 20 anos, passaram já 2 quadros comunitários. E isto está neste estado. Foi assim que foi o início do meu mandato. Ou seja, fui agarrar uma Câmara tecnicamente falida, sem qualquer dinheiro, evidentemente, para poder comprar material, sem qualquer projeto e com 300 e tal trabalhadores. Hoje podemos dizer que o Concelho de Elvas é o concelho que oferece melhor qualidade de vida, desde o nascer ao morrer. Porque há tudo. Não falta um jardim de infância, não falta uma creche. Não falta um polidesportivo, não falta um centro cultural. Não falta rigorosamente nada. A única coisa que falta no interior, e que também neste concelho falta, são projetos estruturantes que só dependem do governo para que possamos um dia dizer que não estamos num país em que o barco um dia pode afundar todo porque se volta todo para o litoral. Foi pensado há 20 anos e conseguimos delinear alguém que veio chegar a Elva e que nem tampouco 1 metro quadrado de terreno tinha para sediar uma empresa. E conseguimos fazer um parque empresarial que deverá ter, um parque industrial que deverá ter 30 e tal hectares. Mas há 20 anos fiz um master plano que até hoje ainda não conseguimos tampouco colocá-lo no ar. Mas quando surgiu
Os projetos do Sócrates com alta velocidade de mercadorias e de passageiros, em que se começa a falar precisamente do transporte, que agora se está precisamente a levar por efeito, nós conseguimos, mais uma vez, a dinâmica de trabalhar em grupo, conseguir juntar os autarcas de Espanha e os autarcas aqui desta parte do Alentejo, para que não ficássemos a ver única e simplesmente comboios a passar de Sines para Madrid. E que existisse uma plataforma logística aqui. Tudo isto ficou planeado e preparado. Mas o que é certo é que depois ele veio 8 anos fora da presidência. E nesses 8 anos fora da presidência, alguém comprometeu o tecido económico e social do meu concelho. Essa era a luz que estava ao fundo do túnel para ser a tal cereja posta em cima do bolo de um trabalho de 20 anos. Falou-me de muita obra e de muita coisa feita e estamos também neste mandato que irá terminar. Já tem planos para o que aí vem, planos para o que falta fazer. Eu quase que me atreveria a dizer que Elvas evidentemente tem um problema que hoje é um dos problemas principais que se debate principalmente em Portugal e Espanha, que é os problemas da habitação. Esse é um problema gravíssimo, pena é que os partidos não fossem capazes de se entender para fazer, evidentemente, um plano estratégico para tentar resolver o problema da habitação. E é essa a sua grande missão agora? É essa a minha missão. Neste momento já tenho 70 apartamentos em obra. Posso dizer que são 7 milhões e qualquer coisa, aí ninguém dá um cêntimo à Câmara de Elvas. Ninguém. Este foi, chamamos a grande estratégia para aliviar um dos problemas profundos que existe na nossa sociedade. O outro é a questão do emprego. E mais uma vez a questão do emprego, eu gostaria que as pessoas todas compreendessem. O poder local não consegue resolver os problemas do emprego nas localidades. O poder central, quando vem uma empresa grande a instalar-se no nosso país, canaliza essas empresas para onde? Para onde tem muitos votos. E não para onde tem poucos ou nenhuns. De maneira que, não havendo, evidentemente, uma política de descentralização de determinados serviços, e terá que começar, evidentemente, primeiro pelo próprio Estado dar o exemplo, que a grande parte dos seus serviços, em lugar de estarem a destruir a qualidade de vida das grandes metrópoles, que é o Porto e que é Lisboa, deviam descentralizar a grande parte dos seus serviços para as cidades médias do interior. É esta a única forma de se poder, evidentemente, desenvolver o interior do país. Porque, ainda recentemente, ocorreu aqui em Elvas, e estou a falar recentemente, estou a falar de 3 ou 4 meses, em que se esteve a fazer o balanço do programa 2020 e do programa 2030. E aqui tiveram todos os representantes europeus, conjuntamente com os elementos da CCDR, Alentejo, a fazer uma análise. E todos se sentiram muito felizes. Eu fui quem recebeu a comitiva, só eu é que estava triste. E quando cheguei ao fim da reunião, disse a cerca de 90 pessoas, todos os representantes da Europa, e que tem a ver com os fundos comunitários, e disseram, sabem uma coisa, é que na realidade tudo aquilo que foram os quadros que aí apresentaram, dos milhões que vieram para o Alentejo, e depois da execução que os alentejanos tiveram, tudo satisfeito. Tudo. Sabe o que é que os senhores têm feito para o Alentejo? Dado migalhas. Sabem para que é que têm servido essas migalhas? Para cada um dos autarcas do Alentejo fizessem jardins muito bonitos dentro do seu concelho. E sem dúvidas nenhumas é o que o Alentejo tem, é o trabalho dos autarcas. É que cada concelho está tudo bem arrumadinho. Mas sabe para que é que serve? Para que os restantes portugueses que andam pelo nosso país fora poderem vir a passar um período de férias. Como é que eu me posso sentir feliz se eu faço um jardim tão bonito e depois tenho um filho com 18 anos, acaba o meu ensino superior e tenho que me afastar da minha família? Falaram aqui em algum projeto estruturante para o Alentejo. E já estamos a falar no 2030, já estamos a falar até 2030. Sabe qual foi o único projeto que vocês falaram? No hospital regional que vai ser sediado em Évora. Basta 1 ou 2 quilómetros do metro em Lisboa
que representa mais investimento do que esse hospital? Ou ainda não chegaram a compreender que a única coisa que vocês daqui levam é os excelentes borregos que existem e vivem no Alentejo, que são capazes de cumprir muitíssimo bem com a regra, por isso é que estão ali aqueles resultados todos. Vocês esquecem-se. É que os projetos estruturantes que existem no Alentejo, quer que eu vos explique, Alqueva, quem é que iniciou? Salazar. Complexo de Sines, quem é que o iniciou? Salazar. Quer aqui na Elvas, Primo de Tarrega, a barragem, 102. Quem foi? Salazar. Onde está um projeto estruturante, neste caso desde o 25 de Abril até esta data? Feito pelos homens de Lisboa a pensar no Alentejo. Querem que eu vos explique mais? Elvas e Badajoz estão na mesma linha estratégica geográfica em relação a Lisboa e Madrid. Sabem o que é que eu vos digo? É que os nossos antepassados foram capazes, nos tempos belicistas, quando era através das guerras, ganharmos aos espanhóis. Porque foi aqui em Elvas que puseram as maiores defesas para defender Lisboa. O que é que aconteceu nestes últimos 40 ou 50 anos? Os espanhóis ganharam a guerra económica a Portugal no mesmo local. Porque se há 70 ou 80 anos, Elvas e Badajoz, em termos demográficos, nós tínhamos menos 8 mil habitantes do que eles, como é que eles em 80 anos conseguem evidentemente ter 120 e tal mil e Elvas tem 20 mil? Onde é que está a inteligência dos políticos de Lisboa comparado com a inteligência dos políticos em Madrid? Para a mesma região, para o mesmo território. Custaram caro compreender? Não. Todos abanaram a cabeça dizendo que havia alguma lógica na análise e no diagnóstico que eu tinha feito. Falamos de Elvas e falamos também de si, inevitavelmente. Pretende continuar nessa luta? Ou este mandato? Eu, se me permite, punha na sua boca não uma luta, mas sim uma missão. Porque é mesmo isso que se trata e não uma luta. É uma missão. Eu trabalho com o coração. Enquanto ele funcionar e a cabeça debitar aquilo que ele transmite, evidentemente que só quem pode parar, eu costumo dizer, Deus ou as pessoas? Deus, se um dia me retirar a saúde que tenho, e as pessoas, se um dia deixarem de ter confiança na minha pessoa. A idade só está no bilhete de idade. Sr. Presidente, obrigadíssimo por ter estado aqui connosco, por ter aceitado o convite. Pelo contrário, é que agradeço imenso o excelente trabalho que a Associação tem vindo a desenvolver, porque me revejo totalmente naquilo que é o trabalho da ATA.